todos e a todas. Estamos aqui, então, em mais um diálogo do projeto Extensão Mulheres e Cidades. Esse é um projeto do Departamento de Sociologia da URGS, um projeto de extensão da URGS. Então, hoje nós estamos recebendo a Nana Sanches, né, que é doutora em Geografia pela URGS, professora e coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal e militante pelo direito à moradia. Então, Nana, é um prazer que esteja aqui conosco, né, nesse diálogo Mulheres e Cidades, e mais esse diálogo, né, e a gente gostaria de saber, então, né, a gente vem estabelecendo diálogo com diversas mulheres, né, ao longo do ano passado e desse ano. Então, a gente gostaria de saber o que tu pensas, né? Como tu vês a relação entre mulheres e cidades, e principalmente na cidade de Porto Alegre, onde a gente está, né? Então, boa tarde, Vanessa. Agradecer o convite por estar falando aqui, né? Já vi que várias mulheres, várias companheiras foram convidadas, então é muito bom estar aqui participando. E acho que vou contribuir um pouquinho com o debate, falando sobre como a cidade é um espaço dificílimo para as mulheres, né? Eu, há algum tempo, trabalho, né, com essa questão da moradia, eu atuava com o Gajup, em questões, assim, mais jurídicas, e ali comecei a ver, assim, as primeiras experiências de remoção na cidade de Porto Alegre, né, e como esse é um processo extremamente violento, extremamente impactante para aquela população ali. Normalmente isso vai acontecer com pessoas pobres, né, e especialmente com mulheres, que hoje, né, no Brasil, são aí as chefes de família, são as mulheres, né? Uhum. Então, são elas que estão mais engajadas nos movimentos de moradia, são elas que participam das reuniões, são elas que participam dos mutirões, e são elas as mais afetadas pela falta hoje de políticas públicas habitacionais. Depois do Gajup, eu passei a atuar mais com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB. Eu já tinha algum trabalho na Chocolatão, com o Gajup, e junto daí com outros movimentos, né, com outros bairros, né, a gente foi então construindo o MLB aqui na cidade de Porto Alegre e construiu a Ocupação Lanceiros Negros, que é o que eu escrevi agora na minha tese, né? Uhum. E foi também uma experiência, foi difícil escrever essa tese, porque foi uma experiência muito pessoal, né? Organizar as famílias para estar numa ocupação, pensar num local, pensar na estratégia política, jurídica, com um grupo de pessoas, em assembleias, né, com famílias que já não têm referência no Estado, que já não têm referência, né, às vezes até na própria luta, né, no próprio movimento social. Foi um grande desafio conseguir, né, organizar várias mulheres e a maioria, né, mulheres das periferias, enfim, para estar participando desse movimento, né. E a Lanceiros, eu acho que foi, assim, uma das primeiras experiências mais tristes, assim, né, da gente ver um desfecho e um despejo de uma luta tão importante acontecer de uma forma tão violenta como foi o despejo da Lanceiros Negros, né? Isso fez com que eu acabasse também participando da Mirabal, né? A Lanceiros também era um local que vários órgãos públicos buscavam para estar abrigando mulheres vítimas de violência que não tinham para onde ir, né? E aí foi nisso também que a Mirabal acabou nascendo, de uma demanda, de uma necessidade, né? Em 2016 a gente viu acabarem com as políticas públicas para as mulheres, o Ministério, né? A Secretaria aqui no Rio Grande do Sul, então a gente acabou ocupando aí a Mirabal, que resiste até hoje, mas é assim, é a prova do descaso do poder público hoje, né? A Mirabal ela ainda não foi regularizada. A Mirabal ainda está numa situação de precariedade quanto à propriedade, né, do prédio, apesar da gente estar lá, ter a posse do prédio,
A gente não tem uma seção, e a gente está, desde 2016, tentando ter, né, uma seção do espaço e não encontra um diálogo firme, um diálogo sólido, com nenhuma gestão municipal até agora, né? Apesar de ter o trabalho reconhecido de forma pública, notória, por órgãos, pela sociedade, a Miraval ainda segue nessa situação, né? Hoje a gente está há mais de 3 meses sem luz na Miraval. A luz foi cortada por uma dívida que não era nossa, uma dívida que vinha antes da Miraval, de 17 mil. Junto com a Miraval, eles estão cobrando aí uma quantia que chega a quase 40 mil reais, que é algo que não tem possibilidade nenhuma da gente pagar isso sozinhas, né? E demonstra essa violência, né? Eu participei há uns 2 anos atrás de uma atividade, teve junto com a arquitetura, para falar um pouquinho também sobre a cidade. A gente falou muito sobre a questão da luz, né? Existem pesquisas que demonstram que, claro que equipamentos complexos, como a Miraval, ajudam, incidem diretamente, né, no acolhimento, abrigamento de mulheres, mas ações simples também, como ter a luz, né, como ter postes de luz na cidade, faz com que vidas de mulheres, né, mulheres não sejam abusadas. Exatamente. E nem isso a gente tem direito hoje. A gente está no século XXI, não tem direito a andar numa rua iluminada, não tem direito a andar numa rua de segurança, né? A gente tem aí estudos sobre a África, de mulheres que têm que buscar água, né, a 1, 2, 3 quilômetros, e só esse transcurso já é um caminho violento, né? São coisas básicas, né? Que a gente ainda tem bastante dificuldade aí de colocar em prática, apesar de viver num país avançado, né, em termos jurídicos. A conquista da Lei Maria da Penha é um marco histórico que vários países da América Latina ainda não alcançaram e almejam, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma lei que hoje, né, não faz com que o Brasil tenha saído aí do 5º pior país para se viver enquanto mulher, né? E as cidades expressam esse dado, né, de violência que as mulheres passam diariamente. Mas o interessante é que não é difícil, né? Não é assim, não necessita de muitíssimas coisas para mudar essa realidade. Tem coisas simples, tem equipamentos complexos que hoje a gente vê que um movimento social como o Olga Benário, né, que coordena a Casa de Referência Mulheres Miraval, é a sociedade civil organizada buscando essas alternativas, pressionando o governo a cumprir com o seu papel, pressionando o Estado a cumprir com o seu papel. Hoje a gente já tem 8 casas de referência. A gente fez uma agora, dia 25 de novembro, em Salvador, na Bahia, que é um estado com índices de violência muito altos, né? Então, a gente consegue ver que tem, ao mesmo tempo que tem esse cenário crítico, existem pessoas, né, questionando isso constantemente, buscando construir alternativas. Mas então, Nana, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a casa de referência, para quem não conhece, né? Se tu pudesse dar uma palavra, assim, falar um pouco, até para a gente fazer esse alerta, né? Aqui, aproveitando do diálogo, né? Que dizer que não é possível, né? Nós falamos isso em outros diálogos, né? Que como a luz, ou como está iluminado também é um fator de referência, assim, para que as mulheres se sintam seguras ao andar na cidade, né? A questão da violência contra a mulher na cidade, seja em transporte público, ou seja, caminhando na rua, né? É um fator, assim, que aparece muito aqui, né? Essa questão tanto da mobilidade vinculada à segurança e vinculada à mulher e cidade. Esse é um tema, né? Eu acho que é um tema
que também foi discutido no BR Cidades, né, nos fóruns, assim, como um dos temas, cruzar essa mobilidade, segurança e mulher em cidade é um dos temas que apareceu. Então, acho que seria muito interessante a gente poder falar um pouco sobre isso aqui, né, aproveitar desse espaço. Sim. Tu sabe, Vanessa, que eu fui para a Cidade do México bem quando foi implementado os trens para as mulheres. Em São Paulo também teve isso. E na época eu fiquei refletindo, nossa, né, que medida simples e super, porque realmente o México, eu lembro assim de usar a camiseta, bermuda, nada curtinho, longe do que eu uso no Brasil, e já tem muito assédio. E no final, eu fiquei pensando que medidas como essa têm que ser acompanhadas de uma grande e poderosa campanha cultural, né? Porque fora do ônibus, fora do trem, é que esse abuso vai acontecer, né? E não é também a gente criminalizando só isso que vai resolver esse tipo de situação. Eu sou uma militante que acredita numa mudança radical da sociedade, né? Eu acredito no socialismo, eu acho que o capitalismo ele se mantém em cima, né, dessa desvalorização do corpo da mulher, dessa desvalorização do trabalho da mulher. E é bem difícil a gente, dentro desse sistema, conseguir, de fato, romper com algo que é tão forte, né? A causa dos feminicídios, a gente vai ver, né, várias das razões são razões irracionais, né? E também só criminalizar isso também não tem feito que a gente mude muito a realidade das pessoas. Então, acredito que uma reforma urbana pode ser revolucionária. É importante que a gente pense sobre isso, a cidade que a gente quer morar, e ela tem que ser uma sociedade segura, mas isso passa também por pensar em romper com vários valores, né, dessa sociedade, e que infelizmente não vai ser só as mulheres mudando, as mulheres se empoderando, que vai mudar essa realidade, né? Eu acredito no empoderamento político, né? Principalmente de mulheres trabalhadoras. É muito difícil também a gente conseguir mudanças reais quando a gente tem, né, mulheres que não representam as trabalhadoras, que são as que mais sofrem com a violência que a gente tem, né, de gênero na nossa sociedade. Então, eu acho sempre importante a gente lembrar qual é a base, qual que é a raiz, né, que acaba gerando assédio dentro do ônibus. Essas medidas simples, né, ajudam, com certeza, mas a longo prazo é importantíssimo que essas medidas sejam acompanhadas de uma crítica radical a esse sistema, né? E tu poderia falar um pouco sobre a questão, por exemplo, de como tu, nessa relação de mulheres e as cidades, como tu vê os temas urgentes nessa relação e como tu viste essa questão na pandemia, né? Que é um pouco, a gente está num contexto de pandemia, então como é que tu vê essa relação também das mulheres na pandemia, né? Em relação com a cidade? Olha, a pandemia deixou a nu, revelou uma situação cruel que as mulheres vivem, né? A Mirabal, a gente passou a atender muito mais com a pandemia, né? Tanto de forma remota, a gente não fechou a casa, porque a gente também foi vendo que em outros países, né, da Europa, onde a pandemia se alastrou mais rápido, a gente foi vendo que os casos de violência tinham aumentado muito. Então, a gente sabia que essa onda ia vir também, né? E dito e feito, Porto Alegre não fugiu, né, dessa tendência mundial de aumento da violência contra as mulheres em confinamento, mulheres e crianças, né?
Hoje a gente está vendo um pouco já também dos resultados, né? As mulheres são as que estão tomando mais medicamentos, que tiveram, né, mais depressão. Então, acho que a pandemia potencializou todos os problemas que as mulheres trabalhadoras passam diariamente, né? E ter que produzir, né, trabalhar fora, ou nesse caso dentro de casa, mas ainda ter uma jornada, né, dupla, fazendo as questões aí de limpeza da casa, a tripla para quem tem filhos. Então, a pandemia está sendo ainda, né, uma situação muito desafiadora. E que, novamente, né, com esse governo assassino do Bolsonaro, ele é a representação do ódio às mulheres. Né? A Damares também não existe, não teve nenhuma medida oficial do governo federal de apoio às mulheres que estavam, né, em casa passando por violência. Então, isso é uma situação terrível. E esses equipamentos como a Mirabal se demonstraram estrategicamente essenciais para o enfrentamento dessa violência. Uhum, porque teve crescimento de feminicídios durante a pandemia, né? E, então é muito importante da gente também que pudesse falar um pouco aqui do trabalho da Mirabal, né? Em relação a isso e em relação a esse momento né, ou outros momentos, mas é importante falar aqui, né? Porque não é possível estar sem luz nesse momento, né? Então, se pudesse. Parece mentira, né? É uma coisa, beira o surreal, né? Essa, essa atitude tem a ver também com a CE ter sido privatizada, então a relação com esse grupo equatorial financeira, né? Com a CE a gente conseguiu ter um diálogo da outra vez, né? Que a luz foi desligada por questões do poste, enfim. Sempre quando querem atacar uma ocupação, corta a água, corta a luz, para ver se as pessoas desistem, né? Esse é o objetivo, né? Quando o Estado se omite de entregar um serviço, né? Numa ocupação, num local que ainda não é regularizado, o objetivo é acabar. E a gente viu isso com a Lanceiros e tem visto isso com a Mirabal também. E agora, o mais trágico disso é que, com o aumento dos casos, né, de violência durante a pandemia e todas as casas, né, de referência, todos os órgãos do Estado, município e nós tendo mais trabalho, mesmo assim a Mirabal não é reconhecida, né? E mesmo assim a gente sofre esse tipo de ataque. E recentemente, né, o secretário de Desenvolvimento Social atacou publicamente a Mirabal, né, num jornal de grande circulação. E a gente ficou refletindo, fez uma resposta no próprio jornal, né, sobre esse sentido, mas ficou chocada, assim, né, por ter um trabalho, uma pessoa ali não reconhecer, um homem não reconhecer esse trabalho e ainda, né, nos atacar publicamente. Fiquei pensando em tudo que daria para fazer como resposta, se era pelo jornal, se era juridicamente, porque essa é uma realidade que a gente passa. E como uma forma de ataque, foram mandados aí vários órgãos, né, depois de uma, enfim, publicamente falar que a Mirabal é ruim, né, e é uma ocupação, né, de mulheres que ocupam, um absurdo. Vários órgãos foram até a Mirabal, viram todo o local, conversaram com as abrigadas e ofereceram para elas para sair de lá. E mais de uma brigada já tinha passado por um serviço oficial do Estado e disse: eu não quero voltar para lá, eu quero ficar aqui. Mesmo sem luz, porque o atendimento da Mirabal é diferenciado, é humanizado, não tem.
A gente cumpre o regramento, a gente não é ilegal, a gente tem nosso CNPJ, a gente tem nossas equipes, a gente tem profissionais que se responsabilizam pelo trabalho, né? Uma coisa que a gente leva muito a sério, né? As políticas públicas para mulheres, mas de alguma forma, né, um representante do Estado tentou manipular isso, né? Eu dizer que, enfim, Miraval era ruim. Então, acho que isso demonstra também, né, a situação que a gente vive. E quando as mulheres se levantam, se organizam, né, para mudar a realidade, são criminalizadas, né? E é isso que está acontecendo hoje com a Casa de Referência Mulheres Mirabal, né? E atacadas no momento que ficam aí sem luz. Mas com certeza é um órgão, não tem volta, né? Ele existe, ele é consolidado dentro da realidade da cidade de Porto Alegre e ele já é um órgão consolidado, né? A ponto das pessoas ficarem lá, mesmo com essa dificuldade estrutural que a gente está passando momentaneamente. A gente está buscando muito um diálogo com a prefeitura para a gente não ficar, né, com essa dívida. Essa dívida não é só nossa, né? Pagar o que nos cabe pagar também, né? Porque a gente quer ter a nossa luz regularizada, o nosso CNPJ, com o nosso relógio, mas ainda está tendo bastante dificuldade. E tu me falaste de outras casas no Brasil, né? E como é que a situação dessas outras casas, assim, passa pela mesma situação que está acontecendo em Porto Alegre? Hoje a mais avançada, digamos assim, é a de Belo Horizonte, que é a Tina Martins, que tem uma seção de uma casa, né, do Estado. Mas todas as outras, né, em São Paulo e na Bahia, passam pela mesma situação, né? Inclusive, uma delas, que é a Lenira Preta, em São Paulo, está lutando contra uma reintegração de posse que, né, um pedido que já está na rua. Então, é uma pressão muito grande, uma luta política muito grande, uma luta popular para impedir esse despejo, né? E é muito violento, olha, com a Lanceiros, e a Mirabal também passou por isso, né? Na Duque de Caxias. A tensão de ter, né, um processo de integração de posse na rua, né, e saber que existe uma brigada militar se preparando para fazer um despejo, e depois da Lanceiros ver qual a capacidade truculenta, né, que existe hoje de uma integração, não existe, né? Mesmo que exista um protocolo de integração, é impossível fazer isso de uma forma tranquila e sem, né, sem traumas, sem acabar com a identidade de fato, né, de um grupo. É mais uma violência, né? Ter um juiz assinando uma reintegração de posse de um espaço, né, que reabilita, ressocializa mulheres, é outra violência, né? Então, a realidade, né, para ser mudada, de fato, ela precisa ir passar por todos os poderes, precisa passar, né, por uma mudança grande social. Então, Ana, a gente te agradece muito, não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa. A gente espera que a prefeitura possa realmente, né, abrir esse diálogo e solucionar isso, porque é importante para a cidade, né, a Mirabal. Eu acho que isso é importante para as mulheres, para a vida das mulheres, também para a cidade de Porto Alegre, né? Que possa se encontrar uma solução. Não sei se tu gostaria de falar mais alguma questão sobre isso, ou sobre a relação entre mulheres e cidades. Então, eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a conhecer a Mirabal, ir na Mirabal, seguir as páginas, né, no Instagram, que é @mulheresmirabal. A gente a gente constrói um espaço aberto, é um coletivo também aberto, então qualquer atividade, palestra, passar algum filme, dar alguma aula, todas as atividades voltadas para mulheres
são passíveis de serem feitas na Miraval sem muitas questões. Então, fica um convite para todo mundo conhecer também o Movimento de Mulheres Olga Benário e participar aí da nossa luta. Tá bom. Obrigada, então, Nana. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. E a gente deseja, então, que essa situação se solucione o mais rápido possível. Com muita luta, né? A gente sabe que é só assim que a gente muda a nossa vida, com muita luta. Obrigada. Obrigada.